Bom, amiguinhos, na aula de hoje nós vamos ver sobre transições atômicas. Basicamente, nós vamos continuar ainda no nosso átomo de hidrogênio, tá? Mas como eu falei na próxima aula, conforme a gente for ver partículas idênticas e átomos de muitos elétrons, a gente também vai começar a entender aqui o caso do sódio, o caso do mercúrio, etc. e tal, né? Mas por enquanto nós vamos focar especificamente nas transições atômicas do átomo de hidrogênio, tá? E aí a gente viu, né, já sem correções relativísticas, que a gente tinha, né, sem correções relativísticas e sem escala, por favor, tudo fora de escala, né? A gente viu como é que fica aí os níveis do átomo de hidrogênio, né? Então nós temos aqui, inclusive, esse 2 significa degenerescência, porque nós temos um elétron com spin up e um com spin down. Aqui um com spin up e um com spin down. Aqui nós temos 6, né? Nós temos o ml igual a 0, 1 e 2, menos 1, 0 e 1, cada um com um elétron com spin up e outro com spin down. Tá? E aqui nós temos 10, então essa é a degenerescência do nosso estado. E aí na aula passada a gente viu que a gente tem o efeito do acoplamento spin-órbita e que isso quebra em parte a degenerescência, né? Mas nós temos, num tratamento relativístico, né, quântico relativístico completo da equação de Dirac, aí a situação já fica assim, onde na verdade nós temos agora J igual a meio L igual a 0, J igual a 3 meios L igual a 1 são 4 de degenerescência, 5 meios 2, 4. Então fica um pouco diferente do que a gente tinha aqui, né? Mas a degenerescência também muda um pouco quando a gente pensa em J e L, não quando a gente pensa apenas em L, ML, etc. e tal. Ok? Bom. Mas a questão é a seguinte, né? Quando um átomo se encontra num nível excitado, ele pode se decair emitindo um fóton. Então a gente tem aquela figurinha pictórica de sempre, né? Onde a gente tem o núcleo, nós temos os orbitais. Vamos fazer aqui aquela figurinha semiclássica que a gente tem dos elétrons ocupando órbitas bem definidas. Então, quando o elétron está numa órbita aqui em cima, num estado excitado, o átomo de hidrogênio, por exemplo, ele pode vir para uma órbita mais baixa, decair emitindo um fóton. Qual é a energia desse fóton? Hni. Tá? Vai ser energia... Eu acho que eu escrevi aqui... Ah, não, ele emite um fóton com essa energia inicial menos energia final, né? E aí você tem, portanto, a energia do seu fóton emitido. Bom, a gente vai visualizar essa transição, tá, como sendo decorrente da densidade de probabilidade psi-estrela psi, quando psi é um estado de mistura entre psi e psi-f. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui basicamente? Tá? Pensa o seguinte, quando a gente resolve o átomo de hidrogênio lá atrás, a gente acha os autoestados. A gente acha os autovetores e os autovalores do meu átomo de hidrogênio. Então vamos supor que o estado inicial, psi de R0, é psi de 200. Se eu for evoluir esse estado, ele vai estar como? Vai estar aqui bonitão na dele. Né? Se eu tiro a densidade de probabilidade a qualquer instante do tempo, vai continuar sendo psi 200 de R módulo quadrado. Eles são chamados estados estacionários. Quando a gente resolve esse estado, independe do tempo. Então o que isso implica? Isso implica que se eu deixar, de acordo com a teoria que a gente tem até agora, que a gente desenvolveu até esse momento, mesmo com a interação spin-órbita ali, tá? Quando você resolve o seu átomo de hidrogênio você encontra um autovetor e esse autovetor é do estado excitado, não tem tempo na minha newtoniana. Se não tem tempo na minha newtoniana, se eu preparo ele no estado excitado, ele vai ficar ali para sempre. Certo? Então, é um estado estacionário, por quê? Porque independe do tempo, gente. Se eu deixo no estado excitado,
fará ele desexcitar? Ou ele decair? Na teoria que nós temos, absolutamente nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse estado para explicar exatamente essa desexcitação como sendo uma mistura. Por exemplo, um estado inicial normalizado, tá, do tipo uma mistura de Psi200 com Psi10, tá, ele vai ter uma evolução temporal desse jeito aqui. Então eu vou ter elevado a menos I a 2T sobre H cortado, elevado a menos I a 1T sobre H cortado multiplicando aqui. E se eu pego a densidade e probabilidade desse estado, note que vai ter um termo oscilante aqui, cosseno de E2 menos E1T sobre H cortado. Esse termo aqui é um termo oscilante que vai representar ele parte no estado de cima, parte no estado de baixo. Pronto, então consigo mais ou menos brincar com a minha desexcitação. Tá, gente, mas isso não explica como. Esse tratamento vai me ajudar a entender o problema. Mas não explica como eu saio de um psi bem definido para um estado de mistura. Então, a primeira coisa é esse problema aqui. E eu vou já jogar um balde de água fria em vocês. Sim, mais uma vez a gente não vai ver como isso acontece, tá? Isso requer que a gente faça um acoplamento do movimento eletrônico com um campo magnético quantizado. Basicamente, um estado, ele só... E aí que vem toda a complicação, né? A física é legal por causa disso também. Se você prepara um átomo no estado excitado, pela nossa teoria ele tende a ficar ali. Mas se você acoplar isso a um campo magnético quantizado, você consegue explicar essa desexcitação e emissão de um fóton de forma espontânea. O que está acontecendo? Se chama acoplamento com o vácuo. Tá? O vácuo ele não é a ausência total de partícula, mas ele é uma constante criação e destruição de partículas. Então, quando você descreve o vácuo como esse campo magnético quantizado e acopla o seu átomo com o vácuo, você consegue descrever essa desexcitação natural de um átomo. Tá? Então, mesmo ele sozinho lá, sem interagir com nada, ele vai ter essa desexcitação por causa do vácuo. Tá? Então, isso é algo que eu acho que vocês não vão ver nem na graduação. Talvez em teoria de muitos corpos, na pós-graduação, vocês vão ver isso em detalhes. Eu confesso que eu nunca vi isso em grandes detalhes. Tá? Mas vamos lá, eu só voltando aqui então, eu peguei um estado que agora, deixa eu trocar de cor que eu estou achando esse azul muito clarinho, não estou conseguindo enxergar direito. Tá? Eu peguei esse estado, que era um estado inicial, transformei num estado que é um estado de mistura. Nesse estado de mistura, eu usei o fato disso daqui ser real, né? Isso aqui também é real. Tá? E aí eu chego numa fórmula aqui para um módulo de psi de RT ao quadrado. E como é só a função de R, eu escrevi desse jeito. Então eu tenho um módulo ao quadrado de psi de RT, tá? Que depende apenas dessas funções de R e desse cosseno de E2 menos E1T sobre H cortado ao quadrado. Então a parte oscilatória é uma oscilação radial de frequência Ni é igual a E2 menos E1 sobre H. E aí eu vou dar uma pausa aqui, porque eu estou provavelmente com a minha tela na imagem, aí vocês vão ver agora tudo bonitinho. Ok. Certo? Então, pensa o seguinte. De uma forma geral, eu posso escrever o meu psi de R0
né, como sendo esse meu estado de mistura para representar essa transição atômica entre um psi, um estado inicial, e um psi-f, que é o meu estado final. Tá? E eu posso imaginar aqui que esse módulo de psi de r de t ao quadrado vezes menos e é uma densidade de carga oscilante. Isso não é bem verdade. Por que isso não é bem verdade? Isso não é uma densidade de carga oscilante? Porque isso aqui é uma densidade de probabilidade, né? Então isso não é muito correto de falar, mas a gente pode pensar nessa carga, essa densidade de carga que está oscilando aí, está modulada aí pelo meu módulo de psi de RT ao quadrado. Tá? Então as funções de onda psi e psi-f, elas determinam a forma espacial dessa oscilação. Ok? Então ela pode ser radial, pode ser em forma de charuto, pode ser do jeito que você quiser. Mas elas vão determinar a forma espacial dessa oscilação. E as oscilações que irradiam com mais eficiência são as oscilações que têm a forma de um dipolo elétrico oscilante. Então vamos, por exemplo, pegar, né, o meu estado de mistura como sendo um psi de R de psi 210 e o psi-f de R como sendo um psi de 100. Tá? Então, o psi 210 tem essa forma aqui, né? R sobre a 0 elevado a menos R sobre a 0 cosseno de θ. E o meu psi de 100 tem essa carinha daqui. Tá? Se você pega aí o meu módulo de psi de RT ao quadrado, então vai ser uma função de Rθ ali, mais um R sobre a 0 elevado a menos 3R sobre 2 a 0 cosseno de θ. E aqui a minha parte oscilante, cosseno de E2 menos E1t sobre H cortado. Então, se eu pego em t igual a 0 e eu ploto essa expressão, eu vou ter algo assim. Tá? Então, o menos e o mais ele é mais ou menos arbitrário, eu estou definindo só como menos e mais, mas em t igual a t sobre 4, você tem esse cara aqui, né, que é o período sobre 4, isso aqui vai dar 0, você não vai ter nada. Depois você vai trocar de sinal na metade do período. Com 3/4 de período, você passa a não ter nada de novo. Com um período inteiro, você volta a ter um sinal como você tinha de novo. Então, de fato, se você olhar, você está tendo aí uma cara da minha função, que é a cara de um dipolo, né? Que você tem uma carga positiva e uma carga negativa oscilante, porque você está tendo mais, menos, mais aqui, mais, menos aqui, depois mais aqui, menos aqui. Tá? Então, você pode calcular esse dipolo oscilante usando o meu valor médio. E aqui o valor médio P, né, você vai ter o psi de RT ao quadrado, menos E, que é, né, a carga, R dV. Tá? Isso daqui, de novo, você pode pegar essa fórmula aqui, lá do nosso livro de eletromagnetismo do Griffiths. Vai estar aqui. Tá? Então você pega isso de lá, e é assim que você consegue calcular aí o meu dipolo oscilante. Certo? Então você vai ter aqui na expressão, eu vou pegar o módulo ao quadrado, então vou ter, lembrando que a minha função agora é um psi de RT, então esse é o meu I, esse é meu F, né? E o psi de RT vai ser meu psi de 210 de R elevado a menos I E2t sobre H cortado, mais psi de 100 de R elevado a menos I E1t sobre H cortado, né? Seguindo exatamente, tem 1 sobre raiz de 2 que eu esqueci, né? Mas seguindo exatamente essa ideia daqui. Já vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2 antes que vocês depois falem mal de mim. Como é característica de todos vocês. Então eu tenho aqui, ó, meu psi, raiz de 2, R, psi, então eu tenho psi estrela, R, psi, tirei o menos E, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai tirar, vai ficar menos E sobre 2, aí eu tenho meu módulo de psi de R ao quadrado RdV,
módulo EPSI de R, de F, R, dV. Aí eu vou ter elevado a I, EI menos EF sobre TH cortado, mais elevado a menos EI menos EF T sobre H cortado, Psi I de R, Psi F de R, né, mudando aqui o estrela dV. Tá? Então, essas duas últimas integrais aqui, que estão relacionadas a um dipolo oscilante, né, que tem essa magnitude aqui, ok? E essa frequência de oscilação, ok? Observe que P ele tem uma parte constante e tem uma parte oscilante. A parte oscilante que é a parte responsável por emitir a radiação. Certo? Esse dipolo oscilante emite radiação eletromagnética com essa frequência Ni, aqui, que a gente tem, e o número de fótons obtidos que a gente vê lá do eletromagnetismo é dado por essa expressão aqui. De novo, lá do eletromagnetismo, lá do nosso livro do Griffiths, ou se vocês quiserem Heitz-Milford, também é muito bom. Bom, quando a gente está falando de um átomo e de uma desexcitação, não faz sentido a gente pensar, obviamente, em número de fótons emitidos por segundo. Mas o que faz sentido é a gente pensar nesse cara como sendo o inverso do tempo de vida que dura esse estado. Tá? Então, se a gente pegar valores típicos, né? Se a gente pegar o momento como sendo EA0, né, o momento de dipolo, e o meu... Sem esse vetor aqui, que eu estou pegando só um módulo, tio, só um módulo, não erra. Meu H da ordem de EV, você vai encontrar que o número de fótons emitidos por segundo é em torno de 10 a 10 fótons por segundo, o que dá um tempo de vida de 10 a menos 10 segundos nessa transição. Isso é algo típico, tá? Então, é um tempo de vida típico de um estado excitado por transição dipolar. Tá? Essa taxa de emissão de fótons na transmissão corresponde ao que a gente chama de transmissão espontânea, que vem via interação, né, com o vácuo. Tá? Na presença de um campo externo ou uma onda eletromagnética de frequência Ni entrando em ressonância com o átomo, aí você tem a chamada emissão estimulada. Tá? E aí vem uma das maiores invenções da humanidade, exatamente usando essa emissão estimulada, que é o laser. Que, para quem não sabe, laser tem como significado light amplification by stimulated emission of radiation. E, gente, por incrível que pareça, quem primeiro pensou nisso foi Albert Einstein. Sim, esse cara, mano, ele fez tudo, né? O miserável é um gênio! É incrível. Qual é a ideia do laser? É você ter uma luz monocromática e coerente de grande intensidade. Tá? Se você pega, por exemplo, um LED, é uma luz monocromática. Tá? Uma luz monocromática, mas que ela está emitindo para tudo quanto é lugar. Se ela está emitindo para tudo quanto é lugar, ela não é coerente. A gente quer uma luz que seja coerente. Vamos pensar assim. Qual seria a coisa... Coerente em fase bonitinho, né? Qual seria o equivalente disso?
Vamos pensar que você tem uma orquestra, certo? Na orquestra você tem vários instrumentos. Vamos supor que todos estejam tocando a mesma música. Essa é a ideia vamos supor que cada um está tocando uma música diferente. Você vai ter aquela loucura. Essa é a luz branca, tá todo mundo emitindo numa frequência. Agora todo mundo vai tocar a mesma música. Ótimo. Todo mundo monocromático. A orquestra inteira está tocando uma música. Todo mundo monocromático. Mas cada um vai tocar num ritmo, num tempo diferente, vai começar num negócio diferente. Pronto, você não tem coerência. Agora todos começam juntos, seguindo a partitura como deve ser, de forma coerente. Você escuta aquela música linda, perfeita, maravilhosa. Isso é o laser. Então, qual é a ideia do laser? Você vai pegar um átomo que está no estado inicial E1 e você vai, de alguma forma, excitar esse átomo para o meu estado E2. Tá? Então, você vai fazer o que a gente chama de pump. Você vai deixar eles excitados. E se você vai deixar eles bastante excitados, um monte de átomo ali, ok? Eventualmente esse átomo vai se desexcitar e ele vai emitir um fóton. Mas ele vai emitir um fóton em qualquer direção. Só que se você tinha um filminho, tinha esquecido. Pegou o fóton, jogou ali em cima. Então ele está num estado excitado, certo? É uma absorção estimulada. Se ele desexcitar normalmente e emitir um fóton, é uma absorção, uma emissão espontânea. Ok? Tem uma probabilidade de ser excitado e ele vai se desexcitar sempre. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Agora, se eu tenho ele já no estado excitado e chega um fóton com uma energia exatamente igual aqui, que entra em ressonância nesse cara, vai sair 2 fótons e você tem a chamada emissão estimulada. Ok? Agora você imagina isso em grande escala. Então, antes da emissão, você ali deu uma energia e você excitou esse fóton. Chega um fóton incidente exatamente com essa diferença de energia aí, Hν. Ok? Então agora você vai estimular a emissão e esses 2 fótons vão sair juntos. Eles gostam de ficar juntos, vão ser coladinhos, vão ser algo coerente. Ok? Então vai chegar aí, você vai ter isso no caso de um átomo. Esse vai sair 2 fótons, aí vai encontrar outros 2 átomos excitados que vão liberar, e você vai colocar isso dentro de uma cavidade. E dentro dessa cavidade, esses fótons vão ficar indo e voltando, porque você vai ter 2 espelhos, vão ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, até você ter ele intenso o suficiente para depois passar um laser. Gente, tem um monte de detalhezinho aqui. Tá? Essa aqui é uma forma muito simplificada de fazer a história. Tá? Na verdade, você tem 2 coisas acontecendo aqui. Tá? Você vai ter esse átomo num estado excitado, ele vai vir para cá por um fóton. Então deixa eu dar um play aqui. Não vai dar. Vai dar por um fóton. Tá bom? Então ficou aqui. Excitou. Na verdade, existe um outro estado metaestável que a gente chama tá? Que ele vai descer, e esse estado metaestável tem um tempo de vida muito longo. Logo abaixo ali. Tá? Isso é característico de alguns átomos. Tá? Por isso que é difícil às vezes você conseguir. Você não fala isso de todo mundo. Tem esse estado metaestável.
e por energia, por uma forma, um acoplamento vibracional, uma forma de calor, assim, você vai dar mais energia para o seu átomo, ou no caso uma molécula para a sua molécula vibracional, ele vai acabar vindo para cá, mas sem emitir radiação. E aí, essa descida aqui vai produzir o fóton de interesse. Então você vai ter dois tipos de fótons. Um fóton que a gente chama de, que é o de pump, que vai jogar daqui para cá. Não é esse que vai ser o do laser, tá? E esse daqui é o do laser, que a gente vai produzir. Então você precisa desse estado metastável. Por quê? Porque senão esse cara daqui pode encontrar de repente um átomo que está no estado fundamental e vai ficar excitando e desexcitando, excitando e desexcitando, você não vai ter a produção de um monte de fóton. Você precisa ter um para jogar ali em cima e deixar a maior parte dos átomos nesse estado metastável para quando você produzir desexcitar e produzir esse fóton, você encontrar a maior parte dos átomos nesse estado metastável e você produzir o laser. Ah, professor, mas ele não pode emitir para cá? Pode. Tá? Então, como é que eu sei que eu não estou produzindo um laser nessa direção aqui? Bom, porque a luz ela vai ficar batendo e voltando no seu espelho. Vai ser absorvida por algumas coisas, mas vai ser batendo e voltando no espelho. E você vai construir a sua cavidade de forma que você tenha a interferência construtiva apenas nessa direção. Tá? Então, aqui não importa o que vai acontecer, ele vai acabar sendo absorvido e remitido. Mas nessa direção aqui você vai ter uma interferência construtiva. Pô, mas se eu tenho espelho desse lado, como é que eu vou passar? Você vai ter um espelho que aqui ele pode até ser 100% ou quase, né, 99,99% refletivo, mas aqui ele não vai ser, não vai refletir 100%, vai passar um pouquinho sempre. Tá? Então ele vai, sei lá, passar 1%. Conforme você vai ter essa produção cada vez maior de luz que vai ficar batendo e voltando, 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 e ficar extremamente intenso aqui dentro, esse 1% que está deixando passar vai ser bem intenso e aí você vai ter o seu laser. Tá? Então, assim, de forma assim, bem simples, tá? Com a mão, mas é um negócio legal porque Albert Einstein propôs isso lá atrás, antes da década de 30. O Maser, eu acho que foi construído, né, que de micro-ondas foi construído um pouco depois, acho que na década de 50, mas o laser mesmo veio na década de 60. Ele simplesmente não tinha equipamento para fazer isso. Esse cara era realmente um gênio, né? Impressionante isso. Bom, agora tira aí a emoção estimulada dele, vamos continuar. Né, para pares de estados psi e psi-f em que você não tem, em que a transição dipolar é zero, então não se forma um momento de dipolo elétrico oscilante, os fótons só são emitidos por momento de dipolo magnético ou quadrupolo elétrico oscilante, então são emissões muito fracas que têm um tempo de vida muitíssimo alto. Tá? Essas emissões espontâneas que a gente vê são geralmente emissões aí dipolares. Tá? Então, essas regras de seleção entre estados que o momento de polo é diferente de zero, que a gente viu, né, que dizem que ΔL é mais ou menos 1, ΔML é igual a 0, ou mais ou menos 1, e ΔMS é igual a 0. Vamos dar uma passada aí, mais ou menos, como a gente consegue explicar essas regras de seleção? A gente consegue explicar essas regras de seleção parcialmente usando argumentos de paridade da função de onda. Então, se L for par, psi de NMLR é par. Se L for ímpar, o psi de NMLR é ímpar. Tá? Lembrando que quando você calcula aqui o seu P e F, você tem um menos E, a integral de psi I estrela, psi F, R, dV. Psi I estrela ou psi F estrela? Já me perdi. Psi estrela, tá certo. Tio tá certo. Certo? Psi I estrela, psi F, R, dV. Tá? Então, isso daqui a gente sabe que é ímpar. Então, se eu tiver essa daqui ímpar e essa daqui par,
a minha integral da par diferente de zero. Certo? Se essa daqui for par e essa daqui for par, essa integral aqui, esse cara aqui dentro é ímpar, a integral dá zero. Se essa for ímpar e essa for ímpar, par, ímpar vezes ímpar dá par, é ímpar, ímpar dá zero. Por isso que o ΔL tem que ser mais ou menos 1. Você tem que ter uma diferença de mais ou menos 1, pelo menos aqui, para você ter algo ímpar e algo par, para você ter essa integral aqui dando diferente de zero. Tá? Então provem para mim, dever de casa, considerem isso como lista, que se L for par, as funções de onda são pares, e se L for ímpar, as funções de onda são ímpar, lembrando, obviamente, o que é par e o que é ímpar. Par é quando π de R é igual a menos R, e ímpar é quando π de R é igual a menos π de menos R. Lembrando que o R é R θ φ, o menos R é R, π menos θ é φ mais π. Então é só vocês fazerem a substituição aqui. Vocês têm aí uma diversão, gente, pro final de semana inteiro. Olha que maravilha! Né? Aí você pode perguntar assim, mas professor, eu tenho uma dúvida. Né? Aqui eu estou explicando. Ó. Como R é sempre ímpar, a integral no espaço inteiro de uma função ímpar é zero, segue que, se isso daqui for ímpar e isso aqui... É aquela explicação que eu coloquei ali atrás, eu podia ter vindo para cá, mas né, olha que eu revisei aqui. Né? Então, você pode ver o seguinte. Esse cara daqui é L igual a zero. Par. Esse cara daqui é L igual a zero. Par. Isso daqui é ímpar, então esse cara daqui é zero. Esse cara daqui é par. Esse cara daqui é ímpar. Então esse cara daqui é diferente de zero. Aí você fala, professor, e se eu tiver isso aqui, ó? 3, 2, 0. Vou colocar 3. Não, peraí. Vamos mudar. O tio tá confuso. Caneta. Se eu colocar aqui, ó, tio, 4, 3, 0, psi de... Vou colocar R, né? Psi de 1, 0, 0, dv. Fala, ó, professor, essa daqui é ímpar. Que ela é ímpar. Essa aqui é par. Essa daqui é ímpar. Então isso aqui é diferente de zero, é permitido. Não, não é permitido. ΔL tem que ser igual a apenas mais ou menos 1. Mas você não falou que é ímpar par? Eu falei que elas também podem ser parcialmente explicadas e não completamente explicadas. Então, no caso ΔL igual a mais ou menos 3, mais ou menos 5, etc., a paridade não indica que isso aqui é igual a zero, mas isso acontece por outras propriedades das funções de ondas que eu não vou entrar em detalhe. Se ferrou. Mas tudo bem, mas dá para ter uma ideia mais ou menos do porquê que ΔL tem que ser igual a pelo menos mais ou menos 1 pela paridade das funções de onda. Tá? Parcialmente a gente consegue explicar isso. A regra de seleção ΔML igual a 0 mais ou menos 1 vem da integral de φ nessa expressão aqui mesmo. Tá? Vamos lembrar que R ele tem essa cara, que é R seno θ cosseno φ, R seno θ seno φ e R cosseno de θ. Tá? Então, independente de qual componente eu estiver calculando, tá? Isso vai contribuir na integral em φ com algo do tipo elevado a ISφ. Tá? Lembrando que eu posso escrever tanto cosseno de φ ou seno de φ, eu posso escrever em termos de elevado a I φ e elevado a I menos Iφ. Tá? Então, eu sempre vou ter como escrever cosseno de φ, seno de φ, ou no eixo Z, aqui, S igual a 0, né, que eu tenho uma constante, eu sempre consigo escrever essa parte da integração
de P e F da minha integral em φ como sendo 1 elevado a ISφ. Tá? Bom, assim, a integral em φ de P e F vai ser uma parte da minha função de onda inicial, da final e de R. Certo? A gente sabe que as funções de onda têm sempre essa cara, então aqui eu sei que essa é inicial por causa do mais, sei que essa é final por causa do menos, por causa do estrela, né? Então a minha integração em φ, ela sempre pode ser escrita em termos desse jeito. E uma integral de 0 a 2π de elevado a nφ é igual a zero, a não ser que n seja zero. Para n ser zero, significa que ml' menos ml mais s igual a zero, ou seja, o ΔML desse cara daqui tem que ser 0 ou mais ou menos 1, porque o meu S vai ser 0 mais 1 ou menos 1. Ok? Bom, então eu expliquei parcialmente isso daqui, parcialmente isso daqui, e agora tem meu ΔMS igual a 0. Mas isso é por causa da conservação de momento angular, no caso do momento angular de spin, né, que é um momento angular intrínseco. Eu não posso ter um spin flip. O que seria um spin flip? Seria eu ter um elétron num estado excitado assim, decaindo para um estado excitado assim, porque você não conserva o momento angular aqui de spin. Analisando, né, o psi de N, L, ML, MS. No caso das transições radiativas entre os autoestados, agora escritos na forma que leva em consideração a interação spin-órbita, aí as regras de seleção são semelhantes. Você vai ter o ΔL igual a mais ou menos 1, o ΔJ igual a 0 mais ou menos 1 e o ΔMJ igual a 0 mais ou menos 1. Tá? Então, isso são, obviamente, transições eficientes, são transições do tipo de polo elétrico. Tá? Então, como ilustração dessas regras, vamos considerar, nesse caso aqui, eu quero que vocês façam, nós vamos fazer na aula de exercícios, se há uma transição ou não, né? Se não, por que não? Se sim, por que sim? Né? E aí nós vamos fazer mais um exemplo bacaninha, que é um exemplo também bem trabalhosozinho, que é esse cara daqui, para a gente calcular essa transição 210, 100, para a gente calcular aí o módulo, né, do meu dipolo oscilante aí, para a gente ver. Tá bom? Isso fica para a aula de exercícios. Eu vou passar também agora uma listinha para vocês, fazer a edição aí. E aí a gente na quinta-feira a gente se encontra para trabalhar essa aula. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte do capítulo. A próxima parte do capítulo a gente vai complicar. Próxima parte da matéria vai ser um pouco mais complicada, que aí a gente vai incluir um monte de elétron, que é um monte de partícula idêntica, e isso traz umas complicações para a gente. Beleza? Então eu paro por aqui na aula de hoje. E na semana, esse é o fim da aula, da matéria da nossa provinha. Então fiquem aí, estudem, façam a lista, porque vocês vão ter pouco tempo para fazer a prova, né? Vão ser aí só as 60 horinhas. E aí vai ser uma lista um pouco maior, um pouco mais complicada, porque eu vou deixar aí um pouco mais de tempo para vocês resolverem. Tá bom? Então, a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.